Pessoal, não sei nem por onde começar essa história. Vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo, mas preciso compartilhar isso porque mudou minha vida para sempre. Meu nome é Roberto Silva, mas todo mundo me chama de Beto. Tenho 48 anos, nasci em Itajubá, Minas Gerais, e sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Sempre pensei que tinha visto de tudo na estrada. Acidentes horríveis, tempestades que pareciam o fim do mundo, pessoas boas e ruins de todo tipo. Mas o que aconteceu comigo numa madrugada de agosto na BR-381 foi além de tudo que já vivi. Deixa eu me apresentar direito. Moro em Campinas com minha esposa Ana, que conheci há 22 anos num baile na cidade. É uma mulher guerreira, trabalha como enfermeira no hospital municipal, sempre cuidando dos outros mesmo quando ela mesma está precisando de cuidado. Temos uma filha, a Carla, que hoje tem 16 anos e é a coisa mais preciosa da minha vida, mesmo me dando umas dores de cabeça ultimamente. Trabalho com uma Volvo E-Fagueto 460 azul, modelo 2019, que comprei financiada em 72 vezes. É minha companheira fiel, nunca me deixou na mão. Sempre fui autônomo, gosto da liberdade da estrada, de não ter patrão mandando em mim. Faço principalmente a rota Campinas-BH, transportando de tudo um pouco, desde peças automotivas até produtos alimentícios. Naquela sexta-feira de agosto, eu tinha acabado de descarregar uma carga de autopeças numa empresa em Betim. Era uma viagem que eu fazia pelo menos 2 vezes por mês. Conhecia cada curva, cada posto, cada lombada daquela estrada. O plano era simples, pegar a BR-381, passar por Fernão Dias e estar em casa no sábado à tarde para o aniversário da minha sogra. Mas as coisas em casa não estavam nada fáceis. A Ana tinha encontrado uns nódulos no seio durante o autoexame e estava fazendo uma bateria de exames. Os médicos diziam que era preciso esperar para ter certeza, mas a gente já conhece essas histórias, né? Minha cabeça não parava de imaginar o pior. E a Carla, nossa filha, tinha se envolvido com uma turma que não me passava confiança. Chegava em casa de madrugada, às vezes com cheiro de bebida, inventando desculpas que não colavam. Para piorar, as contas estavam apertadas. O diesel disparando todo dia, pedágio sem parar de aumentar, frete cada vez mais baixo. Tinha 2 prestações do caminhão atrasadas e o gerente do banco já tinha ligado 3 vezes essa semana. Sabe como é, né? A gente vai levando, vai lutando, mas tem horas que bate um desânimo danado. Saí de Betim por volta das 11 da noite. Queria pegar a estrada vazia, sem muito trânsito, tanque cheio, documentos em dia, carga amarrada, tudo certinho como sempre faço. Estava ouvindo uma rádio de música sertaneja, tentando distrair a mente dos problemas. Zé Ramalho tocava Admirável Gado Novo. Quando começou aquela névoa estranha, eram quase 3 da manhã, estava passando pelo quilômetro 520, entre Betim e Contagem, quando comecei a sentir uma sensação esquisita. Não era neblina comum, havia algo diferente no ar, uma sensação de expectativa que não conseguia explicar. Era como se a própria estrada estivesse esperando alguma coisa acontecer. Foi aí que vi uma figura caminhando no acostamento. Um homem alto, devia ter uns 35 anos, cabelo meio comprido, vestindo roupas simples e claras como se viesse de uma longa caminhada. Meu primeiro instinto foi acelerar e passar direto. Regra número 1 da estrada: não pare para desconhecidos de madrugada. Já ouvi tantas histórias de assalto, sequestro, gente mal intencionada que usa essas estratégias. Mas quando nossos olhares se cruzaram através do para-brisa, senti uma coisa que nunca havia experimentado. Era uma paz profunda, como se todas as preocupações que carregava tivessem sido suspensas por um momento. Sem entender o porquê, diminuí a velocidade e parei o caminhão. Abri a janela e o ar noturno entrou na cabine com um cheiro diferente, como se fosse de flores do campo, mesmo não tendo nenhuma plantação ali perto. "Boa noite, irmão", disse ele com uma voz calma que parecia vir de muito longe e ao mesmo tempo de dentro do meu próprio peito. Não gostaria de incomodá-lo, mas aceitaria me dar uma carona até São Paulo? São Paulo era exatamente para onde eu estava indo. Primeira coincidência estranha. Claro que sim, respondi sem hesitar. "Suba aí." Ele se acomodou no banco do carona com uma naturalidade impressionante, como se já conhecesse aquele espaço há anos. Ajeitou o cinto de segurança e se virou para mim com um sorriso que transmitia uma serenidade que eu nunca tinha visto em ninguém. "Pode me chamar de Emanuel", disse ele. "E você deve ser o Roberto, não é?" Meu sangue gelou.
Como ele sabia meu nome? Olhei rapidamente para os documentos no painel. Estavam todos guardados dentro da pasta de couro, impossível de ler dali. Como o senhor sabe meu nome? Perguntei com a voz meio trêmula. Às vezes sabemos coisas que não conseguimos explicar, respondeu com aquele mesmo sorriso tranquilo. Não se preocupe, Roberto. Não há nada para temer aqui. Voltamos para a estrada. Emanuel olhava pela janela como se estivesse reconhecendo cada árvore, cada curva do caminho. Eu tentava puxar conversa, mas algo me dizia que devia apenas ouvir, como se ele tivesse coisas importantes para me dizer. Você parece preocupado, Roberto, disse ele após rodarmos uns 20 quilômetros em silêncio. Era verdade. Eu estava carregando o peso do mundo nos ombros. São os problemas de sempre, né? Família, trabalho, essas coisas da vida. Sua esposa Ana está fazendo exames médicos, não está? Perguntou ele, me olhando diretamente nos olhos. Dessa vez quase parei o caminhão no susto. Como ele podia saber sobre os exames da Ana? Não tinha como ele saber disso. Eu não tinha comentado com ninguém nos últimos dias, muito menos com um desconhecido. Como o senhor sabe disso? Perguntei já com a voz tremendo. E sua filha Carla? Continuou ele como se não tivesse escutado minha pergunta. Ela está passando por uma fase difícil, experimentando coisas novas, testando limites. Você se sente culpado por não estar presente o suficiente. Agora eu estava completamente desconcertado. Esse homem conhecia minha vida melhor que alguns parentes meus. Quem é você? Perguntei diretamente. E Emanuel sorriu com uma ternura que chegava a ser perturbadora. Sou alguém que caminha pelas estradas ajudando quem precisa. Alguém que entende que carregar fardo sozinho é muito pesado. Mas como você sabe de tudo isso? Roberto, posso te dizer uma coisa. Ana vai ficar bem. Os exames vão mostrar que foi apenas um susto. Os nódulos são benignos, não há nada para se preocupar. Meu coração disparou. Não sabia se ficava com raiva por ele estar falando da minha vida pessoal ou se ficava esperançoso com a previsão positiva. E Carla, continuou Emanuel, ela só precisa sentir que tem um pai presente. Não um pai que trabalha 16 horas por dia para dar conforto material, mas um pai que para tudo quando ela precisa conversar. Aquilo me atingiu em cheio. Era verdade. Quantas vezes a Carla tinha tentado conversar comigo e eu estava preocupado com planilhas de frete, com prestações, com a próxima viagem. Às vezes a gente se perde achando que está lutando pela família quando na verdade está se afastando dela, ele disse suavemente. Rodamos mais alguns quilômetros quando Emanuel disse, pare ali na frente, Roberto, tem alguém precisando de nossa ajuda. Olhei à frente, mas não via nada além de escuridão e asfalto. Onde? Não estou vendo ninguém. Logo depois daquela curva ele insistiu com uma certeza que não admitia questionamento. Fiz a curva e realmente havia alguma coisa. Um carro parado no acostamento, pisca-alerta ligado. Uma jovem mulher gesticulava desesperadamente ao lado do veículo. Como ele podia saber que havia alguém lá? Paramos atrás do carro. Emanuel desceu comigo e fomos ver o que estava acontecendo. A mulher, visivelmente grávida, estava no último mês de gestação, chorava desesperadamente. Por favor, me ajudem, suplicou ela quando nos aproximamos. Meu carro não liga de jeito nenhum. Estou com dores. Acho que entrei em trabalho de parto e preciso chegar ao hospital urgente. Emanuel se aproximou dela com uma calma impressionante, como se tivesse lidado com situações assim a vida toda. Qual seu nome, irmã? Sandra, ela respondeu entre soluços. Sandra, fique tranquila, tudo vai correr bem. Ele colocou gentilmente a mão no ombro dela. Seu bebê nascerá saudável e no tempo certo. Depois se dirigiu ao carro e colocou a mão no capô. Tente ligar novamente, Sandra. Ela entrou no carro, virou a chave e o motor pegou na primeira tentativa, ronronando perfeito como se nunca tivesse dado problema. Mas como é possível? Sandra perguntou incrédula. Ele não ligava há mais de 1 hora. Já tentei dezenas de vezes. Às vezes as coisas só precisam do toque certo no momento certo. Emanuel respondeu simplesmente. Agora vá, chegue ao hospital com segurança. Não se preocupe com as dores. Elas vão passar. Você ainda tem algumas horas antes do bebê resolver nascer. Sandra nos agradeceu com lágrimas nos olhos, beijou a mão de Emanuel e partiu em direção ao hospital. Voltamos ao caminhão em silêncio total. Eu tentava processar o que havia acabado de presenciar.
Um carro que não funcionava há 1 hora, tinha ligado na primeira tentativa, só porque Emanuel tocou nele. Emanuel, falei quando voltamos para a estrada. O que acabou de acontecer ali? Uma mãe desesperada encontrou ajuda quando mais precisava. Nada mais que isso. Mas o carro, ela disse que não ligava há 1 hora e ligou na primeira tentativa depois que você tocou nele. Você duvida que isso tenha acontecido? Ele perguntou gentilmente. Pensei na pergunta. Não, eu não duvidava. Havia visto com meus próprios olhos. Mas como explicar? Roberto, disse Emanuel, você acredita que existem coisas neste mundo que vão além do que conseguimos explicar com a lógica? Era uma pergunta profunda. Criado no interior de Minas, sempre ouvia histórias de benzedeiras, de pessoas que tinham dons especiais, de milagres que aconteciam nas igrejas pequenas da região. Minha própria avó dizia ter visões, conversava com santos como se fossem vizinhos. Mas eu sempre achei que era crendice de gente simples. Minha avó costumava dizer que tinha pessoas com dons especiais, admiti, mas eu sempre achei que era coisa da imaginação dela. Sua avó era uma mulher sábia, disse Emanuel com um sorriso. As pessoas simples costumam enxergar verdades que os intelectuais ignoram por orgulho. Continuamos pela estrada. O movimento era pouco típico de madrugada na BR-381. Alguns caminhões esparsos, carros de viajantes noturnos. A névoa tinha se dissipado quase completamente, deixando a noite clara com uma lua cheia que iluminava a paisagem montanhosa. E Emanuel falava sobre compaixão, sobre a importância de ajudar uns aos outros, sobre como pequenos atos de bondade podem transformar vidas. Suas palavras não pareciam vir da mente, mas diretamente do coração, e chegavam ao meu peito como água fresca num dia de calor. Roberto, disse ele quando estávamos passando pela região de Extrema, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Quando foi a última vez que você disse para Ana que a ama? A pergunta me pegou desprevenido. Quando tinha sido mesmo? Claro que eu amava minha esposa, ela sabia disso, mas quando foi que eu tinha dito isso pela última vez? Não me lembro, admiti envergonhado. E quando foi a última vez que você perguntou para Carla como foi o dia dela na escola? Não porque queria saber se ela estava fazendo alguma coisa errada, mas porque genuinamente queria saber sobre a vida dela? Outra pergunta que me atingiu em cheio. Percebi que nas últimas conversas que tivemos, eu sempre estava questionando onde ela tinha ido, com quem estava, que horas ia voltar. Quando foi que eu parei de perguntar sobre os sonhos dela, sobre o que ela queria ser quando crescesse? Você é um homem bom, Roberto, continuou Emanuel, mas está tão preocupado em prover para sua família que esqueceu de estar presente com ela. Lágrimas começaram a se formar nos meus olhos. Era verdade. Eu me sentia um fracasso como pai e marido. O amor não se mede pelo dinheiro que você ganha ou pelas horas que trabalha, disse Emanuel com uma ternura que me desarmou completamente. Se mede pela presença verdadeira quando você está em casa. Se mede pela atenção que você dá quando alguém está falando com você. Se mede pelos pequenos gestos que mostram que você realmente enxerga outra pessoa. Rodamos mais uns 30 quilômetros quando Emanuel pediu para parar novamente. Ali na frente tem um posto de gasolina. Pare lá. Era um posto 24 horas, meio vazio naquele horário. Paramos para abastecer e Emanuel desceu comigo. Enquanto o frentista enchia o tanque, notei um rapaz jovem, devia ter uns 20 anos, sentado sozinho numa mesa do restaurante do posto. Estava com a cabeça entre as mãos, claramente angustiado. Vamos falar com ele, disse Emanuel caminhando na direção do jovem. Boa madrugada, cumprimentou Emanuel, se aproximando da mesa. Posso sentar? O rapaz levantou a cabeça. Tinha os olhos vermelhos como se tivesse chorado há pouco. Claro, respondeu sem muito ânimo. Qual seu nome? Perguntou Emanuel se sentando. Diego. Diego, o que está te deixando tão triste numa noite tão bonita como essa? O rapaz olhou para Emanuel com surpresa. Não esperava que um desconhecido se interessasse pelos seus problemas. É complicado, disse Diego. Tenho tempo, respondeu Emanuel. Diego hesitou por um momento, depois começou a contar. Tinha brigado feio com o pai por causa da faculdade. O pai queria que ele fizesse direito para assumir o escritório da família, mas ele sonhava em ser músico. A discussão foi tão intensa que ele saiu de casa prometendo nunca mais voltar. Estava há 3 dias dormindo no carro, sem dinheiro, sem perspectiva. Meu pai disse que eu era um sonhador inútil, contou Diego com a voz embargada. Que música não dá futuro, que eu estava jogando fora todas as oportunidades que ele me deu. E Emanuel ouviu tudo em silêncio, apenas balançando a cabeça em compreensão.
Quando Diego terminou, ele perguntou: "Você ama seu pai?" "Amo", respondeu Diego sem hesitar. "Mesmo com tudo isso, eu sei que ele é um bom homem, só quer o melhor para mim. E ele te ama?" "Acho que sim, ou pelo menos amava antes de eu decepcioná-lo." E Emanuel sorriu. "Diego, o amor de pai não morre por causa de uma discussão. Pode ficar machucado, pode ficar escondido atrás da raiva e da frustração, mas não morre." "Mas as coisas que ele falou, pais também erram", disse Emanuel gentilmente. "Também falam coisas que não querem dizer quando estão com medo de perder os filhos. Seu pai não tem medo de você virar músico. Ele tem medo de você passar necessidades, de sofrer as dificuldades que ele acha que pode evitar." Diego ficou em silêncio, processando as palavras. "Posso te dar um conselho?" perguntou Emanuel. "Claro, liga para ele. Agora. Mas ele deve estar furioso comigo." "Diego, são quase 4 da manhã. Você acha que seu pai está dormindo tranquilo sabendo que o filho está por aí sem dar notícias há 3 dias?" O rapaz pegou o celular com mãos trêmulas. "E se ele não quiser falar comigo? Só há uma forma de descobrir." Diego discou o número. Do outro lado, uma voz desesperada atendeu no primeiro toque. "Diego, Diego, meu filho, é você? Graças a Deus. Onde você está? Está bem?" O rapaz desabou em prantos ao ouvir a voz do pai. "Pai, me desculpa, eu estraguei tudo." "Não, filho, eu é que estraguei, falei um monte de bobagem. Você pode ser o que quiser na vida, desde que seja feliz. Só volta para casa, por favor. Sua mãe não dorme desde que você saiu, está me deixando maluco de preocupação." Ficamos lá assistindo aquela conversa emocionante. Pai e filho se pedindo desculpas, se declarando amor, fazendo planos para o futuro. O pai disse que ia ajudar Diego a montar um estúdio em casa, que queria ouvir suas músicas. Quando Diego desligou, estava com o rosto transfigurado. A tristeza tinha dado lugar a uma alegria genuína. "Como vocês sabiam?" perguntou ele para Emanuel. "Sabia o quê?" "Que meu pai estava preocupado, que ele ainda me amava." Emanuel sorriu. "O amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta, Diego. Sempre." O pai de Diego chegou ao posto em menos de 1 hora. O reencontro foi emocionante. Pai e filho se abraçaram chorando, pedindo perdão, prometendo conversar mais sobre os sonhos e medos de cada um. Antes de ir embora, Diego veio nos agradecer. "Não sei como retribuir o que vocês fizeram por mim." "Não precisa retribuir para nós", disse Emanuel. "Quando você se tornar o músico que sonha ser, use sua música para levar esperança para outras pessoas. Essa é a única retribuição que queremos." Voltamos para o caminhão depois daquela cena tocante. Eu estava emocionado vendo aquela reconciliação, pensando no meu próprio relacionamento com a Carla. "E Emanuel, falei quando voltamos para a estrada, como você sabia que o pai do Diego estava preocupado. O coração de pai é igual em todo lugar, Roberto. Não importa se é rico ou pobre, se tem estudo ou não. Quando um filho some, o coração do pai fica em pedaços." Isso me fez refletir sobre quantas vezes eu tinha sido duro demais com a Carla, quantas vezes tinha dito coisas que machucaram, achando que estava educando. Já estava começando a amanhecer quando passamos por Atibaia. O céu ganhava um tom rosado no horizonte. Emanuel olhava pela janela com uma expressão contemplativa. "Roberto", disse ele, quebrando o silêncio, "em breve vamos chegar ao final de nossa jornada juntos." Meu peito apertou. Não queria que aquela experiência terminasse. Mas antes disso, há uma última pessoa que precisa da nossa ajuda. Seguimos pela Fernão Dias até os arredores de São Paulo. O trânsito ainda estava leve, mas já começavam a aparecer mais carros na pista. Emanuel indicou uma saída que eu não conhecia bem. "Entre aqui", disse ele. Seguimos por uma estrada secundária que levava a um bairro mais simples. Casas pequenas, ruas sem asfalto. Um típico bairro de periferia. Emanuel me guiou pelas ruas estreitas até pararmos em frente a uma casa humilde, mas bem cuidada. Tinha uma pequena horta na frente e as janelas estavam abertas. "É aqui", disse Emanuel descendo do caminhão. Batemos na porta. Uma mulher de uns 60 anos abriu, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Pelo seu jeito estava claro que estava passando por alguma dificuldade. "A senhora é Dona Marta?", perguntou Emanuel. A mulher ficou surpresa. "Sim, sou eu. Quem são vocês?" "Somos pessoas que souberam que a senhora estava precisando de uma ajuda", respondeu Emanuel com delicadeza. Dona Marta nos olhou desconfiada por um momento, mas algo no jeito calmo de Emanuel a tranquilizou.
avisou, ela nos convidou para entrar. A casa era simples, mas impecavelmente limpa e organizada. Nas paredes, fotos de uma família feliz, ela, o marido que parecia ter falecido recentemente e 3 filhos já crescidos. Tudo muito arrumado, mas dava para perceber que era uma arrumação de quem está tentando manter a dignidade na dificuldade. Não sei como vocês souberam da minha situação, disse ela, servindo café em xícaras desemparelhadas, mas realmente estou passando por uma fase muito difícil. A história dela era de partir o coração. O marido tinha morrido há 6 meses de um ataque cardíaco e deixou algumas dívidas que ela não sabia que existiam. Os 3 filhos moravam longe, um em São Paulo, outro no Rio. O terceiro havia emigrado para os Estados Unidos, todos com suas próprias famílias e dificuldades. Trabalho como diarista, explicou Dona Marta, mas com a idade não consigo mais fazer os serviços pesados de antes. As patroas preferem contratar meninas mais jovens. Ela devia ao banco 4 prestações da casa e na segunda-feira seguinte os oficiais de justiça viriam para iniciarem o processo de despejo. Já tentei negociar com o gerente do banco, mas eles não aceitam parcelamento. Dizem que eu pago tudo à vista ou perco a casa. E os filhos? Não podem ajudar? Perguntei. Eles não sabem da situação real. Não quero ser peso na vida de ninguém. Cada um tem suas próprias contas para pagar, suas próprias dificuldades. O Rafael, que mora em São Paulo, está desempregado há meses. A Lúcia no Rio tem 2 filhos pequenos e o marido ficou doente. E o André nos Estados Unidos. Bem, lá as coisas também não estão fáceis. Para onde a senhora vai se perder a casa? Perguntou Emanuel. Minha irmã em Guarulhos disse que posso ficar num quartinho nos fundos da casa dela. Não é muito, mas é melhor que a rua. Dona Marta falava com uma resignação que me emocionou profundamente. Era uma mulher que tinha lutado a vida toda, que criou 3 filhos, que cuidou do marido até o último dia, mas que agora se encontrava sozinha e sem perspectivas. Emanuel ouviu tudo em silêncio, apenas balançando a cabeça em compreensão. Quando ela terminou de contar, ele se levantou calmamente. Dona Marta, a senhora tem uma Bíblia em casa? Tenho sim. Por quê? Pode trazê-la aqui? Ela foi buscar uma Bíblia antiga, com capa de couro já bem gasta pelo uso. Emanuel pegou a Bíblia e a folheou até encontrar uma página específica. Para minha surpresa, de dentro da Bíblia caiu um envelope amarelado. O que é isso? Perguntou Dona Marta. Pegando o envelope do chão, ela abriu com mãos trêmulas. Dentro havia uma quantia em dinheiro que fez seus olhos se arregalarem de surpresa. Mas como? Isso não estava aqui. Eu leio esta Bíblia todos os dias. Conheço cada página. Emanuel sorriu suavemente. Às vezes as coisas aparecem quando mais precisamos delas. Dona Marta contou o dinheiro com dedos tremendo de emoção. Era exatamente o valor que precisava para quitar as prestações em atraso, com ainda sobrava um pouco para as despesas do mês. Isso é um milagre, sussurrou ela, caindo de joelhos ali mesmo na sala. Vocês são anjos que Deus mandou para me salvar. Emanuel ajudou a se levantar com carinho. Não somos anjos, Dona Marta, somos apenas instrumentos. A fé da senhora é que fez esse milagre acontecer. Ela nos abraçou chorando, agradecendo sem parar. Dizia que ia poder ficar na casa onde criou os filhos, que ia ligar para eles para contar a boa notícia, que tinha recuperado a esperança na vida. Tem uma coisa que eu gostaria de pedir, disse Emanuel antes de irmos embora. Qualquer coisa, respondeu Dona Marta. Liga para seus filhos, conta para eles o que estava acontecendo. Eles têm o direito de saber, e você tem o direito de ser cuidada por quem ama. Mas eu não quero dar trabalho. Dona Marta, ser mãe não significa carregar todos os fardos sozinha, significa também ensinar aos filhos o valor da gratidão e da responsabilidade familiar. Eles vão ficar felizes em poder retribuir um pouco de todo o amor que a senhora deu. Saímos da casa com Dona Marta ainda na porta, acenando e mandando beijos. No caminhão eu estava completamente perdido, tentando entender o que havia presenciado nos últimos minutos. Emanuel, falei quando voltamos para Fernão Dias. Aquele dinheiro não estava naquela Bíblia. Como pode ter certeza? Ele perguntou olhando para mim com curiosidade genuína. Parei para pensar. Realmente, como eu podia ter certeza? Eu não conhecia Dona Marta, não sabia os hábitos dela de leitura. Por que continuei? Essas coisas não acontecem assim na vida real. Não acontecem ou você nunca prestou atenção quando aconteciam? Roberto, disse Emanuel, quantas vezes você já teve um pressentimento que se confirmou? Quantas vezes já encontrou algo que estava procurando a tempo exatamente quando mais precisava? Quantas vezes uma pessoa apareceu na sua vida no momento certo com a palavra certa? Pensei na pergunta. Era verdade. Já tinha vivido algumas situações assim, mas sempre atribuí a sorte ou coincidência.